chegando, hora o barulhão do bicho aí. Deixa comigo, eu sou o Carlos Batista, pode me chamar de Batista. Boa tarde para você. Atenção, hoje eu vou sortear aqui a camisa do Pulo do Gato, camisa assinada pelo Amoroso, autógrafo do Amoroso, que entrou na nossa página lá no Facebook, é facebook.com/Jogo Aberto Campinas, tá aí a camisa. E hoje vou lançar aqui mais uma promoção que você vai gostar, hein? Você vai gostar dessa promoção. Então fique ligado, daqui a pouco vou fazer o sorteio da camisa e também vou anunciar aqui a próxima promoção. Aqui está Edmilson Almeida, narrador esportivo da Rádio Bandeirantes AM 1170, emissora líder na pesquisa do Ibope. E aqui também Breno Beretta, ele que já vai falar da Ponte Preta. É isso aí, daqui a pouco a macaca aqui na tela da Band. Aliás, por falar em macaca, Silas está chegando. Paulo Silas do Prado Pereira nasceu em Campinas em agosto de 1965. No início da década de 80, começou a carreira como jogador de futebol. Um dos melhores momentos do atleta foi no São Lourenço da Argentina, em 1995. O início dos trabalhos como treinador foi sendo auxiliar de Zete. Em 2007, o Fortaleza foi o primeiro clube comandado por ele. No ano seguinte, chegou ao Avaí, onde conquistou o acesso à primeira divisão do Brasileiro. No final de 2009, Silas é contratado pelo Grêmio e levanta o troféu de campeão gaúcho do ano seguinte. Mas em agosto ele é demitido e pouco depois assume o Flamengo. Com uma vitória em 10 partidas, ele fica pouco mais de um mês no comando do clube carioca. Em 2011, Silas volta ao Avaí e no mesmo ano recebe proposta do Catar, onde fica até o final de 2012. Na volta ao Brasil, o trabalho no Náutico durou quase 2 meses. O desempenho de 4 derrotas em 5 jogos fez o técnico ser demitido logo no início do Brasileirão. Bom, daqui a pouco vamos falar a respeito do Silas, inclusive qual o horário da apresentação dele hoje no estádio Moisés Lucarelli. Se você é daqueles que gostam de receber os seus amigos e família para assistir aquele jogão, mas anda sentindo vergonha porque a sua sala está horrível, a gente dá um jeito para você. É a promoção Jogo Aberto na sua casa com a Marabras. Você tem que mandar uma foto da sua sala em dia de jogo, junto com a sua galera, para facebook.com/bandcampinas e responder por que você quer renovar a sua sala. É uma redação curta, tá? Não escreva aquele jornal gigantesco, fica complicado o negócio. E aí quem for o mais criativo leva um jogo de sala completo com sofá, rack e mesa de centro novinhos da Marabras. Participe e fique bem na foto. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Olha, é o seguinte, o Breno Beretta vai falar já a respeito do Silas, mas ontem estiveram aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, Márcio Della Volpe, o presidente da Ponte Preta, e também Marcos Vinícius, que é o gerente de futebol. A Adriana Almeida acompanhou a participação deles na Rádio Bandeirantes. Vamos ver. O presidente da Ponte Preta, Márcio Della Volpe, e o gerente de futebol, Marcos Vinícius, falaram pela primeira vez sobre a demissão do técnico Guto Ferreira. Depois do jogo do Corinthians, nós tivemos uma conversa, que foi um período que nós tivemos complicado, mas resolvemos em reunião que o Guto era o nosso treinador, continuamos com ele, mas devido aos maus resultados aí do início do Brasileiro, achamos melhor dar uma oxigenada agora. Os dirigentes confirmaram as palavras do antigo treinador sobre o relacionamento dos atletas com o ex-comandante. Sabíamos que ele tinha uma personalidade um pouco mais difícil, mas nada que algum jogador tivesse falado, tirando o caso do Bruno Silva, que saiu atirando aí, mas jogador que realmente o técnico fala que não vai fazer mais parte do grupo, essa é a atitude normal dele. As 4 derrotas em 5 partidas pelo Brasileirão mostraram uma queda de rendimento do grupo, principalmente de 2 destaques do Paulistão, Kleber e Cicinho, que foram bastante assediados nas últimas semanas. Às vezes mexe com a cabeça do jogador, o jogador fica deslumbrado com algumas propostas, mas todos têm que entender que tem contrato com a Ponte Preta e vai depender dos interesses da Ponte Preta as situações de negociação desses atletas. O presidente também não concorda com as críticas às últimas contratações, como Roger, Fernando e Magal. Contratações que foram avaliadas, todo mundo está pedindo um jogador estrela, mas isso no futebol é muito complicado hoje porque tem um custo elevado. E esses jogadores, você pode ver na vitória contra o Flamengo, foram destaques da vitória.
E aí, infelizmente, num jogo ruim, eles acabam se virando vilões e más contratações. Apesar da diretoria ainda não confirmar oficialmente a contratação de Silas, o presidente coloca o treinador como primeira opção e o contrato deve ser fechado ainda hoje. Nós achamos necessário ter um técnico que vai trabalhar bem esse vestiário, que vai estar com jogadores do lado, que vai conseguir transportar tudo aquilo que ele quer, toda a força que ele quer para o time, dentro de campo, e fora de campo ele dá aquela força para o atleta. Então, dentro dessa coerência, o nome que nós encontramos de melhor se encaixa nisso é o do Silas. E temos outros 2 nomes que nós estamos negociando também, que caso não dê certo alguma coisa com o Silas, a gente negocia também com essas 2 outras possibilidades. A Ponte Preta anunciou mais um reforço. O meia Giovani, de 19 anos, destaque do Corinthians na conquista da Copa São Paulo do ano passado. Sobre mais contratações, os dirigentes deram poucas pistas. Se tiver opções boas no mercado que caiam nessa característica de serem titulares do time, com certeza chegarão. Prioridade? Meia. Bom, Edmilson, você participou ontem lá pela Rádio Bandeirantes AM 1170, a presença dos 2 mandatários aí do time Ponte Pretano, o Márcio de la Volpe, que acabou dando entrevista para Adriana Almeida, mas o Marcos Vinícius, né, veio junto para tentar dar uma ajeitada ali na explicação. Olha, tem explicação que é uma ofensa. Fica pior do que se não falasse nada. O que você achou? Batista, a Ponte Preta que fez uma grande temporada em 2012, os dirigentes agindo de maneira correta e tendo o apoio do torcedor e de nós da imprensa, deu uma titubeada feia nesse início de temporada, no planejamento. Não se pode agir da maneira que agiu a diretoria da Ponte Preta. Teria que ter dispensado o Guto antes do campeonato para fazer um planejamento, ou então aguardar final dessa primeira fase aí, esse 1 mês de férias que tem aí, que vai ser disputada a Copa das Confederações, para poder resolver essa questão. Aquilo que foi dito lá atrás, foi desmentido lá atrás e hoje foi confirmado. O Márcio começou o programa desmentindo, não confirmando a contratação do Silas. E 2 minutos depois ele entrou em contradição e confirmou a contratação do Silas. Ou seja, no futebol é muito complicado as coisas. Então precisa pensar muito antes de dizer as coisas, planejar da forma correta, ter muito cuidado, ter zelo pelas informações. E isso me parece que escapou um pouco do controle no estádio Moisés Lucarelli nos últimos dias. E você, Breno, participou ontem também lá nos estúdios da Rádio Bandeirantes. O que você achou? Boa tarde, Batista. Boa tarde a todos. Eu acho o seguinte, os dirigentes foram corretos de virem à Rádio Bandeirantes e darem esclarecimentos, porque a torcida precisa. Esse é o papel deles, né? Dar a cara a tapa agora nesse momento ruim. Só que eu acho que o planejamento da Ponte se perdeu. A Ponte, como disse o Edmilson, deveria ter mandado o Guto embora, já que era o desejo, antes do Campeonato Brasileiro. E outra coisa também, a Ponte ter chegado até a final do interior foi prejudicial. Eu até conversei com algumas pessoas que era melhor o time treinando até a final do interior do que o time parado. Eu acho que o time deveria ter se planejado melhor. Esse campeonato do interior foi ruim para a Ponte Preta porque não houve uma pausa. Não deu para mandar jogadores embora que estão aí no elenco até hoje, jogadores que foram contratados. Fernando, Magal, Roger, não tem condições de jogar com a camisa ponte-pretana. E o elenco deve ser melhor aproveitado e melhor avaliado pelo Silas. O Silas está chegando hoje à tarde, deve assinar contrato ainda hoje. Tem parte de rejeição da torcida ponte-pretana, mas a gente sabe, a partir do momento que o Silas começar a ganhar os jogos, isso daí vai acabar. E a gente espera que o Silas vença os jogos e que a Ponte Preta consiga contratar jogadores, porque esse papo de não poder trazer jogadores de 200 mil reais, se não trouxer pelo menos uns 2 jogadores acima de 100 mil reais, a Ponte Preta vai disputar até o final para não cair. Olha, é o seguinte, eu discordo em parte de você, né, que o torneio do interior foi ruim. A Ponte poderia ter feito o planejamento com o torneio do interior e tudo. Poderia ter mandado o Guto Ferreira embora, mesmo com o torneio do interior tendo que ser disputado. Não teria nenhum problema, colocava um interino para disputar aí e faz o planejamento. Agora, eu às vezes fico pensando, né, por que a mudança de comportamento? Eu sempre elogiei o Márcio de la Volpe, um comportamento diferenciado dos demais dirigentes, porque os dirigentes são todos mais ou menos iguais, né, pensam com a mesma filosofia. Mas o Márcio conseguiu montar uma diretoria que pensava diferente, agia de maneira diferente e por isso conseguiu resultados extraordinários, a meu ver, com o time da Ponte. Agora caiu
na vala comum. Ontem eu ouvi algumas besteiras que não tem nenhum sentido, né? Por exemplo, foi feita a pergunta, que diferença faria mandar o Guto Ferreira embora na quinta ou na segunda-feira? Foi o CH que fez a pergunta. E aí o Márcio Della Volpe falou, não, mandamos embora porque queríamos dar um choque no elenco. Mas que choque no elenco? Isso aí é conversa de dirigente da década de 80. Não combina com você, Márcio Della Volpe. Um dirigente moderno, com ideias avançadas. Será que a convivência com o Zé Maria Marim, o ladrão de medalhas, que está afetando a cabeça do Márcio Della Volpe? Porque não é possível. Que choque! Que choque! Isso aí não ganha jogo, não funciona. Não funciona em lugar nenhum. Na década de 80, os dirigentes imaginavam isso, agora ninguém mais. O jogador não é mais essa figura da década de 80. Tanto é que o time da Ponte parecia um time de zumbis no jogo contra a equipe do Botafogo. Outra coisa que eu ouvi lá é o seguinte, o Silas tem um bom vestiário, quer dizer, insinuando que o Guto Ferreira não tem um bom vestiário. Mas que vestiário? É uma mentalidade, eu não sei quem é que está enfiando essas minhocas na cabeça do Márcio Della Volpe. O que arrebenta as empresas e time de futebol é o chamado incompetente motivado. Sabe aquele cara incompetente que ele não sabe fazer nada, não tem capacidade para fazer nada, mas é o cara motivado, ele quer fazer, entendeu? É assim, essa é a ideia. Olha aí, vamos dar um choque aí, vamos mandar o treinador embora. Esse é o incompetente motivado. Não funciona, não dá resultado. O que dá resultado é planejamento, é aquilo que o Márcio Della Volpe sempre fez com enorme competência. E agora não sei se está ouvindo alguns incompetentes motivados e está promovendo esse tipo de coisa. Eu torço e rezo para que essa lambança produzida pela direção da Ponte não reflita negativamente naquilo que a Ponte poderá fazer no Campeonato Brasileiro. E tem outra, hein? O Silas não pode pagar por esses erros. Ele está chegando agora, tem que ter um bom ambiente para poder fazer o trabalho. E se eu fosse o Silas, colocava uma multa altíssima no contrato para evitar esse tipo de lambança. Perdeu 2, 3 jogos, aí manda o treinador embora e fica numa situação complicada. Agora o Silas vai se apresentar que horas, hein, bebê? O Silas chega hoje à tarde, a expectativa é que ele chegue ou por volta das 2 da tarde ou no mais tardar às 5 da tarde para ser apresentado. Seria apresentado hoje, mas eu acho que não vai dar tempo porque ele tem que conversar com a diretoria, então deve ser apresentado amanhã. Uma coisa é certa, o planejamento da Ponte do Márcio Della Volpe em 2011 deu certo, emprestando jogadores dos grandes clubes do futebol brasileiro e a Ponte subiu. No ano passado deu certo também com algumas apostas e manutenção da base. Agora, esse ano tem que investir, tem que contratar pelo menos uns 2, 3 jogadores na casa de 100 a 200 mil reais para a Ponte ficar bem. Não tem outra situação. Se não colocar a mão no bolso, o ano que vem esses milhões da Rede Globo não vão aparecer na Série A. Quer uma Honda? Na Winner tem. Tem Fan 125 KS, a moto mais vendida do Brasil em condições exclusivas. Promoção por tempo indeterminado, entrada de R$ 563 mais 48 vezes, de R$ 209 fixas ou à vista R$ 5.632. Venha conhecer também a nova versão da CB300R. Agora Flex, com parcelas a partir de 60 vezes de R$ 272,52. Em Campinas você tem a Winner Honda na Avenida Moreiras, 1560. O telefone de lá é o 3772-1677. Fale com o André, ou então com o El, Winner Honda Dream. Avenida Moreiras, 1560. O telefone de lá é o 3273-1777. Fale com o Avelar, ou o Ricardo. Winner Honda na Avenida Suassuna, 197, aquela enorme região ali do Ouro Verde, em Campinas. E o telefone de lá é o 3766-7400. Fale com o Nivaldo ou com o Caio. Na Winner, todo dia é dia de Honda. Aqui está a camisa do Amoroso, assinada pelo Amoroso, a camisa do Pulo do Gato. E já já nós vamos fazer aqui o sorteio. Aguarde, você que entrou lá na nossa página no Facebook, já já depois do intervalo, 1 da tarde, tem Neto Locke e o Boca Larga. Ó, minha voz hoje tá parecendo um pato, hein? Minha cuec, cuec. É a gripe.